Nessa aula você aprenderá como desenvolver uma macro VBA útil, um exemplo prático passo a passo, gravar suas ações com um gravador de macros Excel, examinar e testar o código gravado, como lidar com questões de segurança de macro, mudar uma macro gravada. Eu não sou bom nadador, mas descobri que a melhor maneira de o corpo frio entrar na água é pular direto. Não faz sentido prolongar a agonia. Durante essa aula, você molha os pés imediatamente, mas evita mergulhar de cabeça. Quando chegar ao final dessa aula, você pode começar a se sentir melhor quanto à questão dessa programação em Excel e ficará satisfeito de ter dado um mergulho. Nessa aula, ofereço uma demonstração passo a passo de como desenvolver uma macro VBA simples, mas útil. Primeiros passos. Antes de se autoproclamar programador do Excel, você deve passar pelos rituais de iniciação. Isso significa que você precisa fazer uma pequena mudança para o Excel exiba uma nova guia no alto da tela, Desenvolvedor. Ao clicar na guia Desenvolvedor, são exibidas informações do interesse dos programadores. A guia Desenvolvedor não é visível quando você abre o Excel. Preciso dizer a ele para mostrá-la. Fazer com que o Excel exiba a guia Desenvolvedor é fácil, e você só precisa fazê-lo uma vez, mas o procedimento varia dependendo de qual versão você usa. No Excel 2010 e em versões posteriores, siga estas etapas. Vá em Arquivo, clique em Opções. Em Opções do Excel, escolha Personalizar faixa de opções e ative Desenvolvedor. OK. A guia Desenvolvedor aparecerá. A guia Desenvolvedor é dividida em 4 partes: Código, Suplementos, Controles e XML. Gravando a macro. Aqui está a parte prática. Siga as seguintes instruções cuidadosamente. Selecione uma célula, qualquer célula que queira. Escolha Desenvolvedor, Código, Gravar macro ou clique o botão de gravação de macro na barra de status. A caixa de diálogo Gravar macro aparece quando você for gravar uma macro. Entre com o nome para a macro. O Excel oferece um nome padrão, mas é melhor usar um nome mais descritivo. Name and Time sem espaço é um bom nome para essa macro. Clique na caixa Teclas de atalho e entre com Shift N para um N em maiúscula, como a tecla de atalho. Especificar uma tecla de atalho é opcional. Se você especificar então você executa a macro pressionando a combinação, nesse caso, Ctrl Shift N. Assegure-se de que a configuração de armazenar a macro seja esta pasta de trabalho. Se quiser, você pode entrar com algum texto na caixa descrição. Isso é opcional. Algumas pessoas gostam de descrever o que a macro faz, ou o que supostamente faz. Clique OK. A caixa de diálogo fecha e o gravador de macro do Excel é ativado. A partir desse ponto, o Excel monitora tudo o que você faz e converte para o código VBA. Digite o seu nome e uma célula ativa. Mova o indicador da célula para a célula abaixo e entre com a fórmula. Selecione a fórmula da célula e pressione Ctrl C para copiar a célula na área de transferência. Escolha Página Inicial, Área de Transferência, Colar valores. Este comando converte a fórmula aos seus valores. Com a célula de data selecionada, pressione Shift Up
para selecionar aquela célula e uma acima dela, a que contém o seu nome. Use os comandos do grupo página inicial fonte para mudar a formatação para negrito e para mudar de fonte para 16 pontos. Escolha Desenvolvedor, Código, Parar gravação. O gravador de macro é desativado. Parabéns! Você acabou de criar a primeira macro VBA no Excel. Agora você pode testar a macro e ver se ela funciona corretamente. Para testar a sua macro, mova para uma célula vazia e pressione Ctrl Shift N. Em um piscar de olhos, o Excel executará a macro. Seu nome e a data atual aparecerão em negrito e em letras grandes. Outra maneira de executar a macro é selecionar Desenvolvedor, Código, Macros, ou pressionar Alt F8. Para exibir a caixa de diálogo Macros, selecione a macro da lista, neste caso Name and Time, e clique em Executar. Assegure-se de selecionar a célula que contém o seu nome antes de executar a macro. Examinando a macro. Até agora, você gravou uma macro e a testou. Se for do tipo curioso, provavelmente você está imaginando como essa macro se parece e pode até pensar onde ela está armazenada. Lembra-se quando você começou a gravar macro, você indicou que o Excel deveria armazenar a macro na pasta de trabalho. A macro é armazenada na planilha, mas você pode ativar o Visual Basic Editor VBE para vê-la. Siga os seguintes passos para ver a macro. Escolha Desenvolvedor, Código, Visual Basic ou pressione Alt F11. A janela do programa Visual Basic Editor aparece. Essa janela é altamente personalizável, portanto, a sua janela VBE pode parecer um pouco diferente. A janela do programa VBE contém várias outras janelas, e isso provavelmente é muito intimidador. Não se aflija, você se acostumará com isso. Na janela VBE, localize a janela chamada de Projeto. A janela Projeto, também conhecida como Project Explorer, contém uma lista de toda a planilha e os suplementos que estão abertos no momento. Cada projeto é colocado como uma árvore e pode ser expandido para mostrar mais informações ou ser contraído para mostrar menos informações. O VBE usa algumas janelas bem diferentes, qualquer delas podendo ser aberta ou fechada. Se uma janela não estiver imediatamente visível no VBE, você pode escolher uma opção a partir do menu Exibir para exibi-la. Por exemplo, se a janela Projeto não estiver visível, é possível escolher Exibir, Project Explorer, ou pressionar Ctrl R para exibi-la. Você pode exibir qualquer outra janela do VBE da mesma forma. Na próxima aula, eu explico sobre os componentes do Visual Basic Editor. Selecione o projeto que corresponde à planilha onde você gravou a macro. Se você não salvou a planilha, o projeto provavelmente está com o nome VBA Project, pasta 1. Clique no sinal de mais à esquerda da pasta chamada Módulos. A árvore se expande para mostrar o módulo 1, que é o único módulo no projeto.
clique 2 vezes em módulo 1. A árvore se expande para mostrar módulo 1, que é o único módulo no projeto. O código VBA nesse módulo é exibido na janela Código. Nessa altura, provavelmente a macro parece grego para você. Não se preocupe. A macro NameEndTime, também conhecida como uma subprocedure, consiste de várias declarações. O Excel executa as suas declarações uma por uma, de cima para baixo. Uma declaração precedida por um apóstrofo é um comentário. Comentários estão incluídos apenas para sua informação e são essencialmente ignorados. Em outras palavras, o Excel passa direto pelos comentários. A primeira declaração VBA, que começa com a palavra sub, identifica a macro como um procedimento sub e dá o seu nome. Você forneceu esse nome antes de começar a gravar a macro. Se ler cuidadosamente através do código, você será capaz de entender um pouco dele. Você verá o seu nome, a fórmula que fornece o código adicional que altera a fonte. O procedimento sub termina com a declaração endSub. Modificando a macro. Como seria esperado, você pode não apenas ver a sua macro no VBE, como também alterá-la. Se olhar para o código, alguma coisa dele fará de fato algum sentido. Mesmo que a essa altura você não tenha ideia do que está fazendo, aposto que pode fazer essas mudanças no código. Mudar o nome fornecido na célula ativa. Se você tiver um cachorro, use o nome dele. Mudar o nome da fonte ou do tamanho. Veja se você descobre um lugar adequado para uma nova declaração. Trabalhar com o módulo de código VBA é quase como trabalhar em um documento em um processador de textos, exceto que não há palavra envolvida e não é possível formatar o texto. Pensando melhor, acho que é mais como trabalhar em um Windows Notepad. Você pode pressionar Enter para iniciar uma nova linha e as teclas de edição conhecidas funcionam conforme esperado. Depois de ter feito as suas alterações, volte para o Excel e experimente a macro revisada para ver como ela funciona. Exatamente como você pressiona Alt F11 em Excel para exibir o VBE, pode pressionar Alt F11 no VBE para voltar ao Excel. Salvando planilhas que contêm macros. Se você armazenar uma ou mais macros na planilha, o arquivo deve ser salvo como uma macro habilitada. Em outras palavras, o arquivo deve ser salvo com a extensão XLSM, em lugar da extensão XLSX normal. Por exemplo, quando você salva a planilha que contém a sua macro NameEndTime, o formato de arquivo na caixa de diálogo Salvar Como padroniza para XLSX, um formato que não pode conter macros. A menos que você mude o formato de arquivo para XLSM, o Excel exibe o aviso mostrado. Você precisa clicar em Não e depois escolher Modelo habilitado para macros do Excel. XLSM. Se sua planilha contiver macros e você tentar salvar um formato de arquivo sem macro, o Excel avisará. Entendendo a segurança de macro. Em Excel, a segurança de macro é um recurso importante, pelo fato de o VBA ser uma linguagem poderosa, tão poderosa que uma simples macro pode causar sérios danos ao seu computador. Uma macro pode apagar arquivos, enviar informações a outros computadores e até destruir o Windows, de modo que você não pode sequer iniciar o seu sistema. Os recursos de segurança de macro no Excel 2007
e posteriores foram criados para ajudar a evitar tais tipos de problemas. Para exibir a caixa de diálogo central de confiabilidade, escolha Desenvolvedor, Código, Configurações de macro ou Segurança de macro no Excel 2016. Por padrão, o Excel usa desabilitar todas as macros com notificação. Com essa configuração ativa, se você abrir uma planilha que contenha macros e o arquivo não esteja digitalmente assinado ou armazenado em um lugar confiável, o Excel exibe um aviso. Caso você tenha certeza de que a planilha vem de uma fonte confiável, clique em Habilitar macros e as macros serão habilitadas. Você só vê a caixa pop-up que surge se o VBE estiver aberto. Caso contrário, o Excel exibe uma vista de aviso de segurança. É possível clicar o botão para habilitar as macros. Se você usa Excel 2010 ou posterior, ele lembrará que você designou uma planilha para ser protegida. Portanto, na próxima vez que abri-lo, não verá o aviso de segurança. Porém, esse não é o caso em Excel 2007. Você receberá um aviso a cada vez, a menos que armazene aquela planilha em algum lugar protegido. Talvez a melhor maneira para lidar com a segurança de macro é designar uma ou mais pastas como lugares confiáveis. Todas as planilhas em um lugar confiável são abertas sem um aviso de macro. As pastas confiáveis são designadas na seção Locais Confiáveis na caixa de diálogo central de confiabilidade.